Mentoricast está no ar e estamos aqui com a Miriane de Vargas. A Miriane, que é empresária, ela tem um canal que fala sobre mercado imobiliário, Papo de Mob, tem o outro de multiplicação de negócios, organiza eventos de networking, gente, de negócios onde muita coisa rola lá dentro, ela reúne muita gente. Tudo bem, Miriane? Tudo bem, Tony Tomé. É uma alegria de estar aqui, meu Deus, no Mentoricast, né? Fazer parte aí desse podcast nesse momento mesmo. E você é uma apoiadora e muito mais, é madrinha de um dos projetos meu. E eu sou muito feliz, assim, sabe, por estar com esse momento aqui contigo. Eu digo que o programa que a Miriane tem, que é o encontro do Multiplicação de Negócios, Isso. é um filho também. Então, eu fiz parte, de certa forma, como mentora Sim. da Miriane, nesse projeto que é lindo e incentiva muito isso que a gente vai falar hoje, a comunicação, o networking, essas comunicações que fazem toda a diferença no nosso negócio, nossa vida e a amizade, né? É muito bom. E a Jaqueline Perottoni, ela que é treinadora mental, ela é especialista em comportamento humano, vai estar nos ajudando aqui hoje a falar sobre esse tema importantíssimo, né, Jaque? Muito obrigada pelo convite, adoro estar aqui novamente na TV Cidade, conversar com o público que está nos assistindo para contribuir e falar sobre comunicação. Muito bem, a Jaque domina bastante o assunto junto com a Miriane e por isso que a gente está aqui, para trazer conteúdo de valor, te ajudar na tua comunicação interpessoal, porque hoje a gente se comunica de várias formas, mas a gente vai falar tanto digital quanto presencial, que também é a nossa realidade dia a dia, onde a gente vai. Miriane, o que tu enxerga que é o segredo de um networking, de uma troca, assim, de um relacionamento de qualidade, aquele que efetiva negócios, que depois a coisa vai em frente? O respeito ao próximo e o respeito ao estilo do próximo. Eu acredito que quando você respeita a diferença da pessoa que está na sua frente e que está naquele momento negociando com você ou está começando uma relação comercial que pode vir a ser uma relação junto também de amizade, é respeitar as crenças diferentes dele, é entender que ele é um indivíduo diferente de você e aprender a lidar com isso. Muito bem, e a gente encontra todos os estilos, crenças, e a gente nem sabe muitas vezes o que tem pela frente. A gente olha uma imagem e a partir dessa imagem a gente escolhe, será que a gente se aproxima ou não? Então, eu vejo que um dos pontos principais é o sorriso, é tu mostrar que tá disposto a conhecer pessoas, porque tem pessoas que, às vezes por timidez, acabam fazendo com que ninguém chegue perto. Você percebe isso, Miriane? Percebo. O acolhimento, ele faz muito parte de uma boa relação também. De uma relação que vai iniciar para ser duradoura. Tu acolher aquela pessoa ali, que ela pode ser tímida e às vezes ela não te dá um oi como você espera ganhar aquele oi, é só o estilo dela. E a Jaque vai falar muito bem sobre isso, né? Que são os modelos comportamentais de comunicação, mas o primeiro passo, além de você sorrir, além de você estar aberto, é entender que as pessoas têm o modo delas de se comunicar. Eu me desenvolvi na comunicação, mas muita gente que me acompanha, que faz negócios comigo, não. Outra coisa é a gente entender que nós estamos, em certos momentos, unidas por um propósito. Exemplo, vamos negociar, vamos fazer um evento, vamos... até na família, nós vamos fazer tal atividade. Estamos unidas por um propósito. Não quer dizer que nós vamos concordar em tudo nos outros âmbitos da vida. Então, isso traz essa clareza na comunicação assertiva. Que naquele momento, em outras coisas, nós concordamos em discordar. Mas nessa atividade, nós estamos unidas para fazer dar certo. Muito bem. E Jaque, dentro dos estilos de personalidade, de pessoas, qual que é o estilo que consegue se relacionar melhor? Como é que tu identifica isso? Pois é. A gente pode fazer uma análise de perfil comportamental. Essa forma de olhar para as pessoas, segundo o William Moulton Marston. Ele identificou 4 tipos de comportamentos. O comportamento da pessoa dominante, o influente, o estável e o conforme, Miriane. E aí você percebe o jeito dessa pessoa, de cada um dos 4 perfis, de se comunicar. O dominante, por exemplo, ele vai direto ao ponto, ele é muito franco, ele fala rapidamente o que interessa a ele e ele é muito claro e direto. E às vezes isso parece até uma comunicação mais
direta até demais, mais agressiva. Até assusta algumas pessoas. Claro, às vezes assusta, mas ele é tão prático e ele é despachado, ele quer que a comunicação flua. Ele já vai direto ao ponto, que é o resultado, deu parceria, Isso. deu, não deu, tchau. Tá tudo bem. E é isso aí. Isso. E você percebe a comunicação de um dominante no WhatsApp. Você escreve, se comunica e ele vai te responder com um positivo apenas, com um sinal curto ou uma palavra sim ou não. Aí você nota que está conversando, está se comunicando, está negociando, está prospectando daqui a pouco um cliente dominante. Então, entra na linguagem dele, daí você é assertivo. Muito bem. O dominante, Ótima né? dica. Isso. Porque eu vejo já que até no trânsito, se a pessoa dirige muito rápido, é porque ela dirige muito rápido. Se dirige muito devagar, é porque é um lerdo. Mas se dirige na mesma velocidade que nós, a gente gosta. Então, nos negócios, no network, nas comunicações e relações interpessoais, eu acho que é a mesma coisa. E aquela pessoa que é muito direto ao ponto, vê aqueles áudios longos, aquelas falas compridas devagar, já acaba se afastando. Sim. O dominante, ele olha 2 minutos de áudio, ele nem escuta. Ou no acelerado. Já os outros perfis, se você perceber que está conversando com um influente, ele vai querer conversar, ele vai te perguntar como você está, ele vai querer saber de você, falar dele. Então, entra na onda, vai, conversa, deixa ele se expressar. Assim acontece o famoso rapport, né, que a gente sempre fala. Né? E o rapport, gente, é uma técnica de relacionamento interpessoal que nos ajuda a demonstrar empatia pelo outro, porque a gente sente que a pessoa nos compreende tão bem que ela entra no mesmo ritmo que nós para poder gerar uma comunicação. E isso é muito lindo quando acontece. E eu vejo assim o rapport, algumas pessoas falam assim, mas tu vai imitar o outro, não vai ser natural. Mas eu falo que quando é sincero, quando realmente a gente quer gerar uma comunicação sincera com a outra pessoa, é muito lindo a gente sair do nosso estilo e se adaptar ao outro para estar com o coração aberto e ouvir. E acontece essa conexão, ele começa a baixar a resistência, ele começa a entender a tua intenção de se expressar, né? Eu gosto dessa ferramenta, o rapport. Eu acho que conecta as pessoas. Muito bem. E dentro dos estilos comportamentais, qual que seria o que mais tem uma comunicação fácil? Num network, num evento, em algum lugar? Qual que é o nome do perfil? Eu estava falando desse, o influente. É o influente mesmo. O dominante é aquele direto ao ponto, o influente é aquele que fala fácil, se comunica, para ele é tudo muito leve, ele tem até uma linguagem corporal acessível. Antes a gente estava falando de linguagem. Como é que a gente acessa as pessoas? A tua linguagem corporal, a não verbal, você está aberto, você está de rosto erguido, como é que está o teu corpo? Ele já comunica se você está acessível ou não. Então, se você está num evento, né, Miriane, Tuane, esteja com uma linguagem corporal aberta, né? Deixa as pessoas se aproximarem de você. Assim, elas entendem que você é acessível, né? Muito bem. E Miriane, como que tu enxerga que é o ponto que as pessoas mais travam na hora de se comunicar? Medo. Simples assim, gente, medo. Mas eu gosto de lembrar que o outro é uma pessoa igual a gente. Ele pode ter diferenças, digamos, em estudo, em local onde mora, mas é um ser humano com todos os órgãos igual a você. Por dentro a gente é todo mundo igual, né? Então quando você lembra, como no meu caso, quando eu lembro disso, eu perco medo. Eu lembro que essa pessoa é um ser humano igual a mim. Porque às vezes a pessoa fica assim, mas é um empresário bem sucedido, uma empresária, eu não vou nem chegar perto porque não vai dar certo. Trava, né? Aquele medo ali que trava. Mas você lembra que ele é um ser humano para mim. Claro, sim, existe o respeito a hierarquias, ao local que essa pessoa ocupa na sociedade, sim, faz parte. A gente tem um certo, né, bom senso na comunicação com essa pessoa. Mas o bom senso é com todos. Com todos, tá? Saber a hora de chegar na pessoa, né? A Jaque traz muito isso na técnica dela, é com todos. E também na comunicação assertiva, eu tive a experiência de ter equipe na Imobiliária Casa Rosa, e eu nem sempre fui assertiva assim. Sempre fui comunicativa, mas comunicação assertiva... Bela diferença. Não foi sempre assim. Eu me comunico com vendas desde os 13 anos.
equipes, mas porém, quando eu tenho a imobiliária Casa Rosa, os primeiros anos foi um caos com a minha equipe. Porque existe a comunicação com o teu cliente, existe a comunicação familiar e existe a comunicação com os seus colaboradores, com a sua equipe. Você é o mesmo. Mas é estranho, a gente embola muita coisa meio de campo aí. E um dia eu estava num momento de caos com minha equipe, o primeiro ano de imobiliária Casa Rosa, e chega uma mentora e eu tinha uma colher de pau, gente, olha o meu nível de comunicação, entendeu? Eu ilustro. E a ilustração sempre funcionou muito pra mim. E tenho uma mentora que foi me visitar naquele dia e me pegou com os cabelos em pé, que eles continuam em pé até hoje, gente, mas é anormal agora, né? Então, com os cabelos em pé, não sei o que eu faço, e ela olhou pra mim, foi a Maísa Paranhos, e tinha uma colher na mesa, ela usou aquela história comigo. E aquela história, eu confesso que mudou a minha vida. E eu posso compartilhar aqui, Tuane? Conte. Então, na comunicação assertiva, ela usou comigo, assim, a comida. Eu gosto muito de comer, sabe? Eu gosto de me alimentar, eu adoro. Me convido pra uma janta, pra um café, que eu tô lá. Então, ela usou os talheres. Ela usou comigo assim, Miriane, às vezes na comunicação, a gente precisa usar a faca. A faca. Tem até uma piada, corte rápido, Tramontina, né? Às vezes você precisa cortar. Tem coisas na comunicação, na relação, né? Numa relação com uma pessoa que você precisa ser incisiva. Isso eu não quero. Você precisa cortar isso. E você vai cortar isso através da comunicação, né? Você vai comunicar pra ela de algum jeito, não vai deixar aquilo rolando, e tu tá ali se machucando e daqui um pouco explodindo com outra pessoa. E é o jeito também que se fala. É o jeito também que se fala, mas... cortar, mas com educação. Com educação, não quer dizer falta de respeito. Mas existem coisas que você tem que cortar com educação, com respeito. Mas ela falou uma coisa pra mim, ninguém gosta de viver cortado. Ser uma pessoa que vive cortando os outros é muito chato, é horrível. Daí ela olhou pra mim, ela usa a minha linguagem, tá? Comigo. Miriane, tu não vai conseguir, as pessoas não vão andar do teu lado sem uma perna, sem um braço. E às vezes você tá cortando tanto aquela pessoa que ela tá andando mutilada do seu lado. E ninguém gosta de andar mutilado ao lado de alguém. Então, existe um equilíbrio, existem coisas, momentos que é necessário usar a faca, mas estar mutilando os seus relacionamentos não é legal. Muito bem, porque tem gente que é energia baixa, que é falar coisa ruim, ou contar notícias ruins, de desgraça, coisas pesadas, e acha que, eu tenho que falar alguma coisa, então eu vou falar aquela notícia. Isso. Ou tá sempre cortando outra, assim, sabe? Coisas negativas, denegrindo, ou apontando coisas ali, defeito. Então, beleza. Ponto. Aí ela usou um outro, o garfo. O garfo. Às vezes tem momentos que você tem que espetar o teu colaborador, espetar o teu parceiro, espetar no bom sentido assim, ó. E aí? Né? Dá aquela... Vamos lá. Né? E a pessoa fica assim, às vezes assim. E ela funciona assim. Existem momentos que é necessário usar o garfo na comunicação. Nem sempre, porque ninguém gosta também de viver espetado. Porque também existe aquela pessoa que tá sempre espetando todo mundo, né? Ninguém gosta. Quem conhece alguém assim na família, fica quieto, se tá assistindo, se tem alguém do lado, né? Não começa com a comunicação, viu? Viu? Isso, essa comunicação muito espetada. Sim, certos momentos eu preciso, em mentoria, eu já passei por isso também, que alguém me dê aquela provocada. Ui, não é aqui esse lugar, né? Eu vou ter que ir pra frente. Mas existe também a colher. A colher é incrível. A colher foi uma, pra mim, assim, porque eu tava com a colher de pau, né? A colher não é pra bater nos outros, não, gente. A colher é temperar aquela relação. Através da comunicação. E eu fiquei pensando, como assim? Quando você vai, ela usou pra mim, Miriane, quando você vai salgar uma comida, botar um tempero, você vai botar e você vai dar uma experimentadinha. Tá bom, não tá. E aí nessa comunicação mais assertiva com a colher, se torna mais assertiva, não que em certos momentos você não use as outras, mas a colher ela tempera, ela traz isso assim, bom fulana, Tu consegue falar de uma forma na linguagem da pessoa, né? E tu tempera aquela relação falando exatamente, não agredindo a pessoa, não cortando, não espetando, mas temperando aquela conversa. Muito bem. E eu acredito que dentro dos perfis comportamentais a gente tem que migrar. Porque se a gente é só uma coisa, claro que a gente vai ter um perfil que é o dominante, mas a gente é um misto e cada situação é isso, né? Já que é assim que tu vê. Pois nós temos perfis que se sobressaem, por isso que eu sempre indico
para mim foi um divisor de águas. A comunicação assertiva, ela começa com autoconhecimento. Então, quando tu conhece o teu perfil, tu começa a entender, tu conhece o teu, tu faz uma boa análise, aí tu começa a entender de pessoas, entender do comportamento, de como elas pensam, de como elas falam. Aí você se comunica assertivamente. Vai falar com um estável. Você não pode pressionar um estável numa decisão. Não dá uma garfada no estável. Não, ele trava. O estável, Miriane, numa negociação, se ele perceber pressão, ele trava e não Ele decide. pula fora. Ele é desconfiado. O conforme mais desconfiado ainda. O conforme, se você for muito direto, sem dar muitas explicações, ele precisa de muitos detalhes para sentir segurança para negociar com você. Então, quando você se conhece, você começa a se comunicar melhor com as pessoas, né? Com certeza. A gente começa a conseguir identificar no outro aquelas características também. Trate ele como ele precisa ser tratado e não como, sabe, trate o outro, como eu gostaria de ser tratado. Não, é como ele precisa ser tratado. E a gente foi ensinado a sempre, trata o outro como você gostaria de ser tratado. Não funciona Mas assim. às vezes o outro não quer aquilo que eu quero. Exatamente. Normalmente não quer, né? Mas o pulo do gato, penso eu, que seja estar com a mente presente. Você está com a pessoa ali, ela é a pessoa mais importante da tua vida naquele momento. Então, a tua mente presente vai fazer com que você entenda, perceba na linguagem corporal dela, perceba como ela quer se comunicar contigo. Não adianta você estar ali pensando em outras coisas. Uma coisa por vez, presta atenção naquela pessoa, dá valor, olha para ela, esteja com o ouvido realmente entendendo, escutando, com empatia, a comunicação vai fluir muito bem. E eu vejo, um dos trabalhos que eu faço é ir nas empresas e fazer um diagnóstico. O que é isso? Conversar com cada colaborador, ver quais são os problemas. E um dos problemas que vem me chamando a atenção é problemas na comunicação, tanto de a pessoa falar e não ser ouvida, a pessoa tá no celular, não parar, tá no computador ali, não olhando, falhas na comunicação, então eles descobrem fora da empresa coisas que é importante na empresa, não tem essa comunicação assertiva. E isso eu vejo que vem do gestor, vem do líder que tá à frente desse negócio, a sabedoria de comunicar. E vocês têm alguma dica para quem quer desenvolver a comunicação, o que procurar? Primeiro, procure, né, essas maravilhosas aqui, né, mas o óbvio, gente, precisa ser falado. Você que é gestor, você que é gerente de vendas, você que trabalha com equipe, lembre, você sabe, a sua equipe nem todos sabem e nem todos entenderam. O óbvio precisa ser comunicado, não adianta você pensar em fugir disso e nem ficar falando mal deles. Se eles não estão entendendo o que você está comunicando, tente falar na linguagem deles e mesmo que para você seja óbvio, fale com humildade para essa pessoa que não entende. Lembra, às vezes você vai ter que baixar no contexto de entendimento dela. Você já fez várias conexões, várias mentorias. E a gente quer que a pessoa suba no mesma frequência, mas às vezes tem que baixar para ter a comunicação para subir junto. Isso, tu falou tudo. Baixar para comunicar para subir junto. Isso aí. Exato. Perfeito. E Jaque, o que tu vê que é um ponto importante na comunicação que a gente pode fazer, algum exercício, alguma forma de desenvolver isso? Tem que trazer a equipe para isso, falar sobre comunicação assertiva, mostrar a importância dela, fazer dinâmicas que as pessoas tenham que se comunicar sem falar. Eu adoro essa provocação. Eu aplico essas dinâmicas e tem que construir algo sem se comunicar. Isso é extremamente desafiador, porque a pessoa, ela aprende muito mais na prática, fazendo. Então, quando ela tem que construir algo sem se comunicar, aí ela percebe o quanto faz falta falar. Isso que você falou, Miriane, é perfeito. A gente imagina uma cena e acha que a outra pessoa entendeu, que ela sabe. Não, tem que ser falado. E falar prestando atenção, ouvir prestando atenção. Muitas pessoas estão, sim, fala. E ela não tá, e ela tá com a mente aqui. Depois ela diz, não, tu não falou isso? Não ouvi, não sabia. Não sabia. Sabe que uma técnica que eu uso
registrar, deixar por escrito. Tudo que é comunicado na empresa, coisas importantes, deixa o registro. Então, faz o documento por escrito as regras da empresa, porque tem aquela pessoa que é visual, a pessoa que é auditiva Verdade. e a sinestésica. Então, um dos pontos chaves dentro do negócio é registrar, deixar por escrito, pegar assinatura, dar uma cópia, aí não tem falhas na comunicação. E outro ponto que eu percebo, gurias, é que a gente precisa, às vezes, falar de assuntos difíceis, mas pontuar o problema e não a pessoa. Quando existe uma falha em alguma coisa, e a gente pegar, apontar o dedo pra pessoa e dizer assim, ó, tu é irresponsável, olha o que tu fez. É diferente do que se a gente se comunicar da forma que a gente diz, olha, o fato de tu esquecer de colocar esse documento em tal lugar ocasionou um problema na empresa. Esse fato foi de irresponsabilidade. Então eu vejo pessoas querendo dizer a mesma coisa, mas a forma que é falada é uma forma ofensiva. Então eu vejo assim, reunindo as dicas que a gente pegou aqui, autoconhecimento, a pessoa se conhecer, Perfeito. se colocar com respeito na frente do outro e às vezes é baixando um pouquinho, se colocando junto para subir junto com essa pessoa. O fato também da gente colocar o problema na questão, na atitude e não na pessoa na hora de se comunicar. E me ajudem, que mais que a gente falou aqui hoje? Eu acredito que é importante conversas difíceis. Não dá para ficar evitando a conversa difícil. Varrer sujeira para debaixo do tapete. Você tem tempo para acabar e isso causa estresse. Então, chama o teu colaborador e já comunica, olha, nós vamos ter que ter essa conversa difícil, né? E aí, fala com respeito, sem alterar o tom de voz, mas tem que esclarecer aquela situação para ela não se repetir, para você não adoecer por não poder expressar os seus sentimentos. E o colaborador também ele vai ter a oportunidade de dizer, olha, aconteceu nessa ocasião, por esse motivo. Então, conversas difíceis têm que acontecer. Seja em casa, né, relacionamento, marido e mulher, sente e diz, agora nós vamos ter uma conversa difícil. Ela acaba dando um alívio gigantesco e a relação se torna mais gostosa, leve, qualquer tipo de relação, né? Aconteceu um fato com uma das minhas mentoradas, é que ela estava com um problema na empresa, porque ela sempre deixava a coisa estourar para chamar a equipe para conversar. Sim. Então, eu não quero criar confusão, eu não vou falar agora, vou falar depois. E assim, um problema que era pequenininho e que incomodava ela ali, a pessoa tinha que fazer várias vezes a mesma questão para ela chamar. Mas quando ela chamava para conversar, ela tinha um problema, porque ela acabava sendo muito dura com a pessoa. E a pessoa se ofendendo. Claro, ela deixou chegar no limite do extremo para resolver. E a questão da comunicação é que não é só na empresa. Aí ela fazia isso na vida pessoal, ela fazia com o filho, com o marido. Reflete em tudo. E aí ela tinha uma série de problemas acontecendo, onde a raiz de tudo isso era comunicação. Saber se comunicar e não varrer sujeira para debaixo do tapete. Era ir engolindo até o ponto que ela ficava cheia, estressada, doente, e ela transbordava isso. Né? Aí era a gota d'água. A gota d'água. Sabe que a gente percebe que uma pessoa que não fala o que ela precisa falar, geralmente ela tem doenças nessa região. É como a gente brinca que fala. O corpo fala. É como se ela engolisse muita coisa, ela engole muito sapo e ela não fala e fica e não desce e não sobe. Acaba tendo doenças e aí isso vai afetar na tua saúde. Se você não se preocupar com a tua comunicação, a tua saúde e teu corpo vai pagar por isso. E de fato, eu acho que o problema não é o que a gente fala, é como a gente fala, como que a gente coloca as coisas. Isso é uma chave na comunicação poderosa, a gente cuidar do como, porque só 7% do que a gente fala tá no impacto das palavras. O resto é a nossa imagem, nosso comportamento, o nosso tom de voz, e isso muda o jogo. E a comunicação violenta, ela não é boa em nenhum lugar, nem na empresa, nem em casa. E a comunicação verbal violenta, ela é um pulo para agressão, outro tipo de agressão de forma violenta também. Então, assim, é muito importante nós treinarmos a comunicação, buscarmos ajuda. Eu falo, porque eu sou uma pessoa que vem com uma força, assim, e eu busquei ajuda, busco para me comunicar cada vez de uma forma mais limpa. Porque sem ruídos, de forma clara. De forma clara, né?
E é uma linha tênue, mas é uma linha que dá para identificar entre a firmeza e a violência. E a gente tem como ser firme, mas ser sábios e ser uma pessoa positiva dentro da sua firmeza. Porque às vezes a gente vai ter conversas difíceis, isso vai acontecer, mas não quer dizer que tu é uma pessoa ruim porque tu foi firme. Acho que a sabedoria está em saber qual colher, garfo eu uso, faca em cada momento. Falando em positivo, quando tu se expressa de forma negativa o tempo todo, tá sempre olhando meio copo vazio, percebe se as pessoas não se afastam de ti. Então, a tua expressão, o teu jeito de falar, os assuntos que tu conta, as notícias, o como tu sempre olha pra vida. reclamando. Exatamente. A reclamação, a vitimização, coitadismo. Fofoca também, a gente vê tudo que muito. for tóxico, tudo que agride alguém vai fazer mal primeiro para você. Você é o primeiro a estar escutando aquilo que você fala. Então, faz mal para você, faz mal para o outro e as pessoas se afastam. Então, se você quer ter boas relações, começa a cuidar o que você está comunicando. Muito bem! E esse foi o Mentoricast com essas maravilhosas. E Miriane, deixe teu arroba, uma mensagem final. Mensagem final, gente, eu posso convidar a galera para Mulheres Inteligentes? Mas, com certeza. Meu Deus, mulherada, quero convidar você, mulher que quer multiplicar patrimônio. Nós estaremos com 8 especialistas e uma delas, maravilhosa, Tuane Tomé, vai estar lá dando orientação de carreira, porque carreira também é patrimônio. No dia 6/6, nós estaremos com Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. O meu arroba é Miriane de Vargas. Lá você encontra todos os meus projetos, inclusive o Multiplicação de Negócios e o Papo de Imob, que é um projeto voltado para o mercado imobiliário. Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio vai acontecer em Caxias do Sul, na Casa da Cultura. Segue a Miriane para mais informações. E Jaque, quer deixar uma mensagem? Pois é, vamos cuidar da comunicação, porque ela reflete na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, na nossa juventude, né? Na saúde das nossas células. É muito importante isso. E eu queria convidar vocês a seguirem o @Jaqueline Perotoni. Eu sou treinadora mental já há 9 anos, com muita bagagem, com muita experiência, e eu faço análise de perfil comportamental para você se conhecer e conhecer os outros perfis e assim melhorar a sua comunicação. Fica o meu convite. E sobre comunicação, gente, a primeira comunicação vem de dentro para fora. Como você se comunica consigo mesmo, o que você fala. Então, declare sobre sua vida. Eu sou poderosa, eu sou vencedora, eu nasci para vencer e eu tô aqui para realizar meus sonhos e ter a vida que eu sempre sonhei, porque eu mereço. Então, essa comunicação com certeza vai te levar rumo ao seu sucesso, sua felicidade e a vida que você sempre desejou. Para dicas e informação sobre negócios, mentalidade e liderança, @Tuane Tomé.